Amigos e amigas que estão nos ouvindo pela Rádio Nova Aliança, AM 710 e FM 103.3, e todos e todas que seguem as redes da Comissão de Justiça e Paz de Brasília. Estamos aqui iniciando mais um programa de Justiça e Paz. Este programa que todos e todas estão acostumados e acostumadas a acompanhar e que traz e reflete questões que estão nos nossos tempos e nos nossos dias. Sou Vicente Sérgio, integrante da Comissão de Justiça e Paz, e tenho aqui comigo hoje uma pessoa estimadíssima, nossa presidenta da comissão, Ana Paula. Vou deixar que ela diga o oi, que ela se apresente. Aliás, você já deve tê-la conhecido, porque ela está por aí, volta e meia, apresentando também algum programa de Justiça e Paz, né, Ana? Sim, hoje estou aqui na condição de entrevistada, né, Vicente? Muito chique. Olá, ouvintes da Rádio Nova Aliança, sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso programa semanal. Nós, da Comissão Justiça e Paz, temos muita alegria em estarmos nessa parceria com a Rádio Nova Aliança e continuarmos a trazer para a comunidade católica de Brasília informações relevantes e temas atuais no nosso programa de Justiça e Paz. É curioso, né, Vicente? Porque o tema do programa de hoje eu sou a entrevistada. Olha só, veja bem, Você geralmente vê, eu um que dia você entrevisto o povo. entrevista, um dia você entrevista, outro dia você é entrevistada, e pronto. Hoje tem tudo a ver, gente, dentro das competências e da formação de Ana Paula, porque vamos conversar um pouquinho sobre esse negócio que a gente está experimentando de forma tão cruel, que são as mudanças climáticas. Ana Paula tem a formação, além da formação do direito que ela tem, né? Ela é advogada e bacharel, mas ela também é mestre em biologia animal e é analista ambiental na sua atividade profissional. E então vamos conversar um pouquinho, com base nessa atividade que a Ana tem, vamos conversar um pouquinho sobre essas questões das mudanças climáticas. Ana, para começar, ambientar aí e situalizar os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, o que seriam essas mudanças climáticas, em que consiste, que impactos gerais elas trazem e já estão trazendo? Bom, Vicente, acho que antes de conceituar a mudança climática propriamente dita, é importante a gente fazer uma contextualização do porquê que acontece o clima no nosso planeta, né? Como é que o clima no nosso planeta ele é gerado? A Terra é um planeta diferente de outros planetas porque ela tem uma atmosfera composta por gases, que tem uma variação dessa composição ao longo da história da Terra, e foi essa atmosfera que permitiu que a vida complexa existisse na Terra. Por que que a gente fala isso? Os outros planetas, eles estão sujeitos à radiação solar, então, isso é uma fonte de mutações genéticas e a transmissão da informação genética ao longo das gerações é prejudicada, então faz com que você tenha uma dificuldade na geração dessa vida complexa. Então, nosso planeta, pelo campo magnético terrestre, é protegido dessas radiações solares, e a outra parte da proteção dessas radiações solares acontece por essa camada de gases que a gente chama de atmosfera. Essa camada de gases também faz com que a temperatura no planeta ela tenha um certo limite de tanto de temperaturas mais baixas como de temperaturas mais elevadas. O nosso planeta ele tem uma faixa habitável de temperatura onde a vida se desenvolve plenamente, pelo menos até agora. Então, esse processo de criação da atmosfera e do surgimento da vida complexa, ele é dependente dessa quantidade e dos tipos dos gases que compõem a atmosfera. Um dos gases fundamentais para a composição da atmosfera, para reter o calor e possibilitar que essa temperatura esteja um pouco mais elevada que a de outros planetas, porque os planetas que não têm atmosfera, quando você está na parte da noite, na parte onde a luz solar não atinge, você tem temperaturas congelantes. E quando você está na parte do dia, onde a luz solar atinge
a superfície do planeta, você tem temperaturas cozinhantes, né? Temperaturas muito elevadas. E essa variação da temperatura da superfície do planeta em outros planetas, como Marte, como Vênus, faz com que a vida, como a gente conhece na sua complexidade na Terra, seja inviável. Então, a atmosfera permite que a vida na Terra tenha se desenvolvido e permite que a vida complexa depois tenha se desenvolvido. E existe uma mistura de gases na atmosfera. Essa mistura de gases, ela tem uma composição que foi evoluindo ao longo da, da própria estruturação da vida na Terra. Por que que a gente fala isso? Lá no início da constituição do planeta, a gente não tinha uma preponderância de oxigênio, por exemplo. E é importante falar isso porque foi com o surgimento das formas de vida que passaram a converter a luz do Sol em alimento, né, em cadeias carbônicas complexas e liberar oxigênio, foi que a atmosfera da Terra foi tomando essa característica que ela tem hoje. Então, hoje a Terra ela é envolvida por oxigênio, hidrogênio e gás carbônico, principalmente. E ela é dividida em camadas de concentrações levemente diferentes e com vapor de água que influenciam nessa composição também, na dinâmica dessa composição. Os principais gases da camada da atmosfera são o nitrogênio e o oxigênio. Mas eu tenho uma concentração importante do gás carbônico, que é determinante para que a Terra retenha mais calor ou mantenha sua temperatura mais estável. Bom, por que que é importante a gente falar sobre isso? Porque é justamente a ação do homem ao longo da industrialização recente que faz com que essa composição de gases tenha sido modificada ao longo do tempo de uma maneira muito rápida. Então, se a gente pensar aí por volta do final do século XVIII, quando surgem as primeiras mecanizações, a gente começa a ter também o consumo de fontes de combustíveis para que essas máquinas a vapor possam funcionar. E, essencialmente, essas máquinas a vapor, elas utilizavam para gerar o vapor, né? Então, é uma caldeira que é aquecida, gera o vapor e o vapor movimenta a máquina. Essa caldeira era por queima no início de lenha. Então, queimava a lenha, queimava o carvão, gerava essa energia suficiente para aquecer a água, e a água movimenta a máquina. Então, o resultado dessa queima é um gás carbônico, essencialmente. E a elevação do gás carbônico por esses processos de industrialização, a gente vai falar de causas de maneira mais específica daqui a pouquinho, tá? Porque hoje a gente já tem composições complexas para as causas, né? À medida do momento em que você tem uma diversificação dos processos de industrialização e você tem uma diversificação também dos usos da energia, imagine, por exemplo, que antigamente ninguém tinha carro. E hoje em dia muitas pessoas têm carro. E a maior parte desses carros são movidos por combustíveis fósseis. Aí o pessoal fala, mas o que é combustível fóssil, Ana? Então, isso também são detalhes técnicos que às vezes fazem com que as pessoas tenham dificuldade de entender o porquê que é que o combustível fóssil gera o maior acúmulo de gás carbônico na atmosfera. Os combustíveis fósseis é o seguinte, gente, a Terra passa por diferentes transformações nos seus continentes que se chocam ou se afastam. A gente percebe essas transformações hoje pelos terremotos e pela formação de cadeias montanhosas. Quando as placas da Terra se juntam, a gente tem a formação de uma cadeia montanhosa. Quando as placas da Terra se separam, a gente tem a formação de fendas e terremotos, com surgimento muitas vezes de afloramentos de lava. Bom, isso eu vou falar bem rapidamente, tá, gente? Nesses processos de afastamento e sobreposição de placas tectônicas, muitas vezes a placa não se choca e forma uma montanha, ela se sobrepõe, uma desliza sobre a outra. As grandes florestas que existiam cobrindo as porções terrestres
elas eram sedimentadas. A placa subia em cima e fechava, como um colchão, sabe? Quando você pega um cobertor e dobra o cobertor em cima de você, o cobertor fica presinho assim, formava um colchão de floresta. Ao longo de milhares de anos, esse colchão de floresta, coberto por rocha, no caso, formou o que é petróleo e carbono, dependendo das condições a que essa floresta soterrada foi submetida, condições de pressão, de tempo, de umidade daquele local, do tipo de terreno que foi sedimentado. Então, quando a gente fala de gasolina, a gente está falando de um processo que vem do petróleo, que por sua vez é o resultado de um líquido formado nessas condições de soterramento de floresta. Quando a gente fala de carvão, que era o que iniciou o processo de industrialização, a gente está falando também dessas florestas, mas submetidas a uma maior pressão, que geram o carvão sólido, que vai ser queimado. Então, essencialmente, o que a gente está falando é o quê? São cadeias de carbono que eram florestas antes. E quando eu queimo esse carbono, eu libero o quê para a atmosfera? Não importa se a gente está ligando a chama do fogão, que é o gás natural, não importa se a gente está ligando o carro movido a gasolina ou etanol, a gente está queimando o carbono e está transformando em CO2. E o CO2 é um gás que tem uma particularidade na nossa atmosfera. O CO2 ele forma uma capa de retenção de calor na atmosfera. Então, quanto mais gás carbônico eu tenho na atmosfera, mais calor a minha atmosfera vai reter. A luz do sol entra e não consegue sair o calor da atmosfera porque eu tenho essa maior quantidade de gás carbônico envolvendo a Terra. Durante algum tempo, para a existência da vida na Terra, essa camada de gás carbônico foi necessária. Então, quando começou a aumentar a concentração do gás carbônico na atmosfera, isso possibilitou com que mais formas de vida surgissem, uma variação maior, uma diversidade das formas de vida. Só que à medida que vai ficando a temperatura muito elevada, eu tenho um processo inverso na diversidade da vida. É como se eu ligasse a chaleira, né? Quando eu quero esterilizar a água, o que que eu faço? Eu fervo essa água, porque o aquecimento vai fazer com que os micro-organismos morram, certo? Então essa água vai estar descontaminada, mesmo que ela esteja barrenta, por exemplo, com particulado de poeira, se eu fervo bem essa água, ela vai estar descontaminada. Na superfície do planeta, acontece um processo similar. Quanto mais quente está a superfície do planeta, mais difícil é para que as formas de vida possam se diversificar. Então, existe uma temperatura ótima de trabalho no nosso planeta para o surgimento da vida. E essa temperatura ótima, aí a gente está falando em torno de 25 graus Celsius em média, né? Em média. Então, eu posso ter variações dessa temperatura, dependendo da maior insolação. A temperatura do nosso planeta ela é regulada essencialmente pela quantidade de luz solar que vai chegar até a superfície da Terra e pelos gases que vão estar na atmosfera, que vão fazer com que essa energia da luz solar permaneça ou saia da Terra. Então, essa é a dinâmica do planeta. Quanto mais quente vai ficando a atmosfera terrestre, eu vou tendo alterações também na quantidade de água na superfície da Terra, seja nos oceanos, seja nos lagos, seja nas geleiras. Então é o seguinte, gente, as geleiras elas acumularam água ao longo do tempo e a água ficou presa ali, porque está congelada. À medida do momento em que a temperatura vai se elevando, essas geleiras vão derretendo. E a contribuição disso para a água que está disponível no planeta vai levar a um desaparecimento de várias nações. Por isso que a questão das mudanças climáticas também, ela envolve ciclos hidrológicos, ciclos da água no planeta, e vai envolver também o nível dos oceanos.
Essa água que está imobilizada hoje, ela passa a estar disponível e nesse processo de disponibilização, eu vou ter alteração do regime de chuvas. Em alguns lugares vai chover mais, em outros vai chover menos. E isso, por si só, já são as mudanças climáticas, né? Então, assim, acho que a gente pode fazer de uma forma mais ordenada, Vicente, falar um pouco sobre as causas das mudanças climáticas, né? Então, sempre uma causa que contribui para a mudança climática vai estar relacionada à emissão desses gases, que é principalmente o CO2, mas são chamados gases de efeito estufa. Por que chama efeito estufa? Quem aqui já esteve dentro de uma estufa? Para que funciona a estufa? Geralmente a estufa é um local coberto por plástico ou vidro que vai fazer justamente esse papel que a atmosfera faz no nosso planeta. A luz solar entra pelo vidro da estufa, mas o calor não consegue sair facilmente porque as paredes são de vidro. Então, aquele ambiente dentro da estufa vai estar mais quente do que fora, certo? Um exemplo da estufa que a gente enfrenta diariamente praticamente é quando eu deixo o meu carro no sol, estaciono o meu carro. Quando eu chego depois de algumas horas com ele exposto à luz solar, dentro do carro vai estar mais quente do que fora do carro, porque a luz do sol entra pelo vidro, o calor dessa luz do sol, dessa energia solar, fica preso dentro do carro e o ambiente dentro do carro fica mais quente. Então, na atmosfera acontece um processo muito similar. E é por isso que esses gases que prendem o calor da luz solar são chamados de gases de efeito estufa. Então, qualquer emissão de gases do efeito estufa vai estar contribuindo para reter esse calor da luz solar. E isso está gerando um processo de aquecimento em nível global. A temperatura do mundo inteiro está sendo elevada. O mundo agora está aquecendo mais rapidamente do que em qualquer outro momento registrado na história. Isso também é um ponto importante da gente falar, porque é o seguinte: a Terra tem ciclos naturais de aquecimento e esfriamento, mas esses ciclos demoram milhares de anos. A gente está falando de centenas de séculos para acontecerem. E nesse processo longo, a diversidade tem tempo para se adaptar. Bem ou mal, com maior ou menor habilidade, naturalmente acontece um processo de seleção da vida, mas a vida continua existindo. Quando o ambiente planetário é mais favorável à diversificação, surgem novos tipos de vida. Então, esses ciclos de esquentamento e esfriamento do planeta, eles realmente acontecem. O que eles não acontecem é com essa velocidade. A gente está experimentando variações de temperatura média do planeta nos últimos 200 anos que nunca antes foram registradas. Aí as pessoas perguntam, como é que sabe que nunca antes foram registradas? Aí a gente fala o seguinte, ó, quando a gente falou das geleiras, as geleiras também, elas são uma forma de registro da condição climática da Terra no momento em que elas foram criadas. E as camadas do gelo se sobrepõem e funcionam como uma impressão digital, tanto da atmosfera, porque os gases da atmosfera, eles ficam também presos dentro da geleira. Então, a concentração daqueles gases pode ser medida, como também a quantidade de particulado na atmosfera, por exemplo, certo? E aí você tem um registro ao longo do tempo nessas geleiras, nessas camadas do gelo. Quanto mais profundo o gelo, mais antigo ele é. E aí eu tenho um registro temporal, uma associação temporal desses registros e eu posso indicar a temperatura da Terra, a mesma composição da atmosfera durante uma longa camada significa que essa temperatura, o planeta permaneceu esfriando durante um tempo maior. Uma faixa mais curta de uma determinada composição atmosférica significa que esse planeta passou por um ciclo de esquentamento. Então, assim, os ritmos biológicos, hidrológicos, geomorfológicos do planeta
permitem com que a gente tenha registros desses processos. Então, nunca Uhum. antes o mundo aqueceu tão rapidamente quanto em qualquer outro momento da história. E as causas são a geração de energia. A gente hoje produz eletricidade e calor essencialmente pela queima de combustíveis fósseis. E essa queima de combustíveis fósseis, ela é responsável por uma boa parcela dessas emissões de gases do efeito estufa no mundo inteiro. A maior parte da eletricidade existente no mundo ainda é gerada pela queima de carvão, petróleo ou gás natural. E o produto dessa queima, o resultado dessa queima é o dióxido de carbono, o CO2, e o óxido nitroso, que são gases do efeito estufa importantes para esse processo de aquecimento planetário. Então, muito Uhum. pouca energia na Terra, mais ou menos um quarto da eletricidade, é gerada por vento, sol e todos os outros recursos naturais Naturais, renováveis. né? Uhum. O Brasil tem uma posição de vantagem em relação à geração de energia, porque a nossa energia, a nossa matriz energética, ela é principalmente relacionada a fontes renováveis. Mas em alguns momentos, onde, por exemplo, falta água, né, que a nossa matriz é de geração de eletricidade por turbinas, né, de geração hidráulica, em alguns momentos onde está tendo racionamento de água, a gente tem termoelétricas que são movidas a carvão para suprir essa necessidade. Então, essencialmente, a geração de energia não é um problema para o Brasil, mas no restante do mundo, a quase É um grande totalidade da problema. energia é gerada por queima de combustíveis fósseis. Uhum. Um outro aspecto que é uma causa muito importante é a fabricação dos produtos. Gente, o consumismo que existe hoje na nossa sociedade contemporânea faz com que a indústria e a manufatura sejam grandes responsáveis pelas emissões de queima de combustível fóssil. Você pensa em cimento, ferro, aço, eletrônico, plástico, roupa, todos os produtos que a gente tem em volta da gente. Se a gente olhar em volta da gente agora, a maior parte dos produtos são produtos industrializados. E isso nunca aconteceu também em outro momento da vida humana na Terra. Os humanos eram muito mais conectados com os processos naturais e tiravam da natureza os seus recursos com uma modificação muito pequena. Se a modificação é muito pequena e depende essencialmente do trabalho humano, eu tenho poucas emissões associadas. Mas no caso da nossa sociedade contemporânea, onde eu tenho fast fashion, né, que é cada dia a pessoa está com uma roupa, isso nunca aconteceu também nas sociedades antigas. As pessoas tinham poucas vestimentas, elas tinham um número muito limitado de produtos para serem consumidos, produtos industrializados e manufaturados para serem consumidos. Então, esse consumo excessivo faz com que haja um incentivo para que essa queima de combustíveis fósseis para produzir esses manufaturados, industrializados, tenha uma grande importância na contribuição para a emissão de gases de efeito estufa. Uhum. Agora, a gente vai falar de desmatamento florestal, e nisso o Brasil realmente precisa melhorar muito. O desmatamento florestal, ele é essencialmente motivado para a criação de fazendas ou pastos, para a gente lá, o boizinho, se alimentar, né? Então, o nosso consumo de carne também, ele é um fator que contribui para aumentar o desmatamento. Como a gente está consumindo agora uma quantidade muito grande de carne, quando comparado a outros momentos da nossa história, né, a gente tem aí mais ou menos em torno de 100 gramas por pessoa por dia. A gente sabe que essa distribuição não é igual para todo o planeta, mas o que a gente está avaliando aqui é o cômputo geral, né? Então, assim, é uma quantidade excessiva de proteína animal e sempre geralmente associada a bovinos, que são também os próprios bovinos produtores de gases de efeito estufa. Aí o pessoal fala que é o pum do boi, né? Desculpa aí o termo, mas é o pum do boi. Por quê? Porque o sistema digestivo dos bovinos, ele produz fermentação e isso gera gases. E por uma, assim, condição biológica, os gases que são eliminados pelos bovinos são
dos mais poluentes em termos de gases do efeito estufa, tá? Então, o desmatamento florestal com esse uso do solo para fazendas ou pastos gera emissões e emissões importantes. As florestas e os ambientes naturais geralmente absorvem o gás carbônico. Uhum. Então, a Uhum. destruição das florestas também limita a capacidade da natureza de manter as emissões em Uhum. controle na atmosfera. Então, as mudanças de uso da terra são responsáveis por mais ou menos um quarto das emissões totais dos gases do efeito estufa e fazem com que o Brasil esteja num ranking perverso de países que produzem elevadas quantidades de emissões de gases de efeito estufa, tá? É importante a gente Isso. falar que é o seguinte, gente, China e Estados Unidos, eles estão muito acima no ranking e produzem Uhum. uma quantidade muito Muito maior grande, né? do que os países subsequentes, tá, gente, do Uhum. ranking. Isso é importante de falar porque é o seguinte, muitas vezes cobram de outros países ações de energia limpa, ações de transporte limpo, mas a queima de combustíveis fósseis na China e nos Estados Unidos são os principais motivos que levam a realmente o aumento de gases de efeito estufa e ao aquecimento da atmosfera, né? Uhum. Então, a gente pode falar que essas são as principais Principais. causas. E quais Uhum. são os efeitos? Agora é que a gente vai entrar na parte delicada do problema, Uhum. porque os efeitos, gente, passarão a ser sentidos todos os dias. Essa é uma parte um pouco triste da gente falar. Por quê? Se eu tenho uma elevação do nível dos oceanos, eu tenho países que são ilhas, países insulares, que vão simplesmente desaparecer. A gente já tem países hoje que estão fazendo uma remoção forçada dos seus habitantes, porque aquele local onde essas pessoas estão não vai mais existir, vai estar debaixo da água, vai virar mar, vai virar mar. Vanuatu é um exemplo emblemático porque mais de 70% da área de Vanuatu já está submersa. Então, você consegue projetar, por exemplo, que os seus locais, a igreja que você frequenta, a sua casa, a casa onde seus avós moravam, um local onde você costumava ir, que você passou a sua infância, esse local simplesmente não existe mais, ele foi submerso pelo nível Sumiu, do né? mar ter subido. É. Então, esse já é um impacto concreto das mudanças climáticas. Eu mencionei antes que tem uma mudança no regime de chuvas, né? Em alguns locais, o clima vai ficar desértico. O nosso cerrado, onde nós estamos aqui em Brasília, já sofreu mais de 50% de desmatamento. Aqui se tornará um local de clima semidesértico. E a Caatinga, uma boa parte da Caatinga já experimenta o clima desértico. Significa que a quantidade e a frequência de chuvas vai diminuir drasticamente. Antigamente se fazia uma piada, né? Falava assim: setembro chove em Brasília, né? Setembro chove, como se fosse uma doença. Mas é porque em setembro sempre chovia. Nós já estamos na metade de setembro e não tem nenhum sinal de que vai chover. Os É. incêndios florestais aqui na capital, a cada dia se multiplicam. O Parque Nacional de Brasília continua ainda com focos de incêndio nessa É. semana, mas os incêndios estão espalhados por toda a América do Sul, gente. É. O Paraguai está queimando, na Amazônia está queimando, os estados do Sul, São Paulo, principalmente, está queimando, e outros países, Chile, Peru, estão registrando incêndios também. E Uhum. esse vai ser o novo padrão, porque se demora mais a chover, eu tenho mais matéria seca no ambiente, e aí qualquer pequeno Fagulha, né? incêndio começa a ter É. proporções É. colossais. Exatamente. Então, eu tenho temperaturas mais altas, um aumento Uhum. da seca, um oceano cada vez mais Mais quente e alto. com um nível mais elevado, e eu tenho também tempestades mais severas. A mudança do regime hidrológico faz com que eu tenha também uma mudança da forma como a água está na atmosfera e a quantidade da água na atmosfera.
Isso faz com que eu tenha tempestades mais severas. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, veja bem, em menos de um ano, o Rio Grande do Sul enfrentou 2 eventos extremos relacionados a Pois é, tempestades severas. pois é. A gente está falando de mais umidade, a É, água vai estar mais disponível, isso agrava as chuvas, você vai passar a ter isso, mais inundações e tempestades mais destrutivas, exato. tempestades com mais forças. Frequência e dimensão de tempestades tropicais são afetadas pelo nível dos oceanos. Eu não sei se você lembra, Vicente, mas antigamente você nomeava os furacões primeiro com o nome de mulher, né? Agora a gente já foi de a Z e agora tem que entrar no nome dos homens também, Pois porque é. não é mais suficiente para É, um ciclo, né, de é. temporada de furacões você ter é, a quantidade de tempestades tão intensa e tão elevada, Frequentes, né? São tão frequentes. frequentes. E É. agora a gente vai falar sobre o aspecto que afeta mais os humanos. Gente, a gente vai passar a ter dificuldades para produzir comida. Por quê? Porque as espécies que nós mais consumimos são espécies que têm uma produtividade excelente num clima terrestre de temperatura mais amena. Trigo, por exemplo, temperaturas muito elevadas, o trigo não produz. Você vai ter modificações na produção de milho, na quantidade e na qualidade das safras. Então, eu tenho pouca quantidade de comida, gente. E isso vai fazer com que o estado de desnutrição e subnutrição sejam intensificados. A gente também vai ter, por exemplo, que a pesca, a agricultura e a criação de gado, em alguns locais, não vão ser possíveis de serem feitos, porque a temperatura também vai ser um fator limitante para a ocupação, né, por espécies de mamíferos. Eu tenho destruição de corais. A temperatura dos oceanos sendo elevada, a maior parte dos corais, ela morre. E qual é o impacto disso? Os corais e as áreas de recife são os berçários das espécies marinhas. Então, os cardumes de peixes também vão ser afetados. Eu vou ter menos disponibilidade de peixes. De uma forma geral, vai haver uma diminuição de espécies, porque o aumento da temperatura faz com que eu tenha menos seres vivos que consigam subsistir nessas temperaturas elevadas. E eu vou ter 2 impactos para os humanos que são muito substanciais. Um deles a gente vai estar enfrentando agora essa semana em Brasília. Essas queimadas geram particulado, que é um risco para a saúde humana. Eu não sei se vocês viram, mas existe uma orientação de todo mundo usar máscara nesse período. Então, os incêndios levam essa quantidade excessiva de particulados que levam a doenças respiratórias que matam mais bebês, crianças, pessoas imunocomprometidas e idosos. Idosos, exatamente. Então, a gente vai ter uma tendência, o quê? Mais mortes também, pela temperatura mais elevada. Uhum. Verões muito quentes, as pessoas não têm como se proteger É, adequadamente dessa elevação da temperatura. Custa é, dinheiro você se proteger, geralmente, né? Quanto mais exato. dependente da tecnologia a solução, mais caro Mas, é. Então, o ar-condicionado é uma coisa cara. Antigamente, uhum, os nossos ancestrais construíam edifícios que permitiam que a temperatura se mantivesse mais estável, mais uhum, geladinha. Isso permitia com que a gente tivesse um clima mais ameno. Hoje, com a construção contemporânea, os espaços são reduzidos e é, aí você fica dependente da tecnologia para o esfriamento. Então, mais verdade, pessoas vão morrer pela elevação da temperatura. verdade. Existe uma questão de mudança também no número de doenças. Por que isso, gente? Se eu tenho mais inundações, eu vou ter mais doenças circulando através da água. A água potável vai se tornar um bem mais escasso. Então, a humanidade vai ser severamente afetada por esses padrões de mudança climática. E por último, gente, as mudanças climáticas, elas aumentam os fatores que levam as pessoas à pobreza e que mantêm essas pessoas nessa situação. Quando a gente pensa nas inundações, a gente pensa o quê? Em moradias que são
deficitárias, moradias precárias, que são as mais afetadas. Nas favelas, as encostas são varridas, as inundações carregam casas inteiras. Então, essas pessoas que já moravam numa situação de pobreza, elas ficam agora sem nenhuma oportunidade, nenhum local para morar, por exemplo. Elas ficam mais vulneráveis do que elas já eram. Então, os meios de subsistência também, a pessoa, por exemplo, era Uber, mas veio a enchente e destruiu o carro dela. Ela não tem como trabalhar de Uber. Era pipoqueiro e o carrinho da pipoca foi completamente destruído pela lama. Não tem como mais trabalhar como pipoqueiro. Era uma costureira e todos os seus materiais foram destruídos por uma situação de um incêndio, de uma floresta que chegou perto da residência e acabou destruindo aquele ateliê. Então, assim, as mudanças climáticas, elas levam as pessoas a mudarem de áreas, secas muito prolongadas. Eu tenho migrações internas. Ao contrário do que as pessoas pensam, o senso comum divulga, a maior parte das migrações dos humanos acontece dentro dos países. E isso, uma parte dessas migrações de dentro dos países para outras, de região para região dentro de um mesmo país, acontece por dificuldades no clima. A agricultura que não pode ser exercida por secas prolongadas, por exemplo. Então, as mudanças climáticas, Vicente, elas fazem parte da nossa vida agora. Bora. Qual é o esforço que está sendo tentado? Uhum, Limitar o aumento da temperatura global. uhum. Eu acho que eu A falei gente se assim minimiza, né? 30 minutos seguidos agora, Pois mas a gente veja, precisa falar de um outro programa, talvez, Vicente, para ensinar as pessoas ou tentar difundir informações sobre isso, como as pessoas podem contribuir para diminuir o seu impacto perfeito, em termos de emissões de gases. Que esse é o perfeito, Ana, próximo passo, né? Esse é o perfeito. próximo passo. Perfeito. Efetivamente, o nosso tempo é curto, mas foi importantíssimo esse tipo de esclarecimento para que as pessoas possam saber. Até porque, Ana, como você bem sabe, nosso queridíssimo Papa Francisco está, e sempre esteve muito antenado com essas questões e nos chamando a atenção para isso. Na exortação apostólica última, Laudate Deum, ele fala sobre essas questões das mudanças climáticas com algo muito evidente, dizendo inclusive isso que você acabou de falar. A culpa não é dos pobres, a culpa é eminentemente humana, mas não é dos pobres, e quem vai sofrer mais é quem já está numa situação de extrema vulnerabilidade, né? Então vamos, finalizando, ouvir a reflexão que nos faz nossa queridíssima integrante da Comissão de Justiça e Paz, Simone Furquim, e em seguida, para aqueles que vão continuar acompanhando a Rádio Nova Aliança, ouçam o programa de Dom Paulo. Grande abraço, Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho hoje é Mateus, no capítulo 9, versículos de 9 a 13. A comunidade de Mateus anuncia o Hesed de Jesus. Hesed é uma palavra da língua hebraica que significa misericórdia. No texto de hoje, Jesus diz para os fariseus: misericórdia eu quero e não sacrifício. E este termo, hesed ou misericórdia, expressa um sentimento muito profundo. É a capacidade de sentir o sofrimento de um estranho como se este estranho fosse a pessoa mais íntima de nossa convivência. No texto de hoje, faz entender que Jesus não conhecia Mateus. Jesus passa por ele, vê que ele era um judeu cobrador de impostos, mas Jesus sente a dor que Mateus sentia por ele ser considerado um pecador perante a lei dos judeus e por ser detestado por todos, pois Mateus trabalhava para o Império Romano, lidava com as moedas romanas. Por isso, Mateus era impedido de frequentar o templo, as sinagogas e os cultos. Mateus sofria assim como tantos outros considerados impuros e pecadores. Para afirmar sua missão de acolher e incluir todos e todas, cumprindo o mandamento de Deus, Jesus vai na contramão da interpretação da lei
e se convida a ir à casa de Mateus. E segundo informa o Evangelho de Marcos, ele faz uma refeição com ele e com outras pessoas consideradas publicamente pecadoras e impuras pelos fariseus. Isso foi uma afronta muito grande para os doutores da lei, mas Jesus mostra para estes doutores como deve ser seguida a lei. Ensina-os a despertar o sentimento da misericórdia, citado na profecia de Oséias. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Esse sentimento é que promove em nós a aproximação voluntária para ajudar as pessoas, gera o amor e a conversão, assim como Mateus, que passou a ser discípulo de Jesus. O texto de hoje também nos provoca a sermos misericordiosos, a despertar esse sentimento. E como despertar esse sentimento em um mundo tão cheio de disputas e individualismos? O Papa Francisco nos orienta. Ele diz que a Igreja, que somos nós, devemos abrir os olhos para ver as misérias do mundo, as feridas de tantos irmãos privados da própria dignidade e escutar o seu grito de ajuda. Abrir os olhos, abrir os ouvidos. Ele vai dizer que as nossas mãos apertem as suas mãos e possamos levá-los a nós para que sintam o calor da nossa presença, da nossa amizade e fraternidade. Que possamos viver o Hesed, a misericórdia de Jesus. Amém.